Boa noite, tudo bem com você? Muito obrigada por mais uma noite me permitir te fazer companhia. Você é sempre muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Rosana Alves foi inspirada pela bravura de uma mulher extraordinária e notável. E hoje as suas reflexões sobre superação, fé e determinação são um farol que guia aqueles que buscam uma luz em meio à escuridão. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a história da doutora Rosana Alves, que é neurocientista, psicóloga, escritora e também será a oradora da Semana Especial Mente Feliz, que já começa na segunda-feira, dia 24 de junho. E eu já aproveito para te fazer o convite para acompanhar essa semana especial, viu? Mente Feliz. A partir do dia 24 de junho, às 8 horas da noite, a doutora Rosana Alves, acompanhada do doutor César Vasconcelos, trarão então mensagens bíblicas inspiradoras baseadas na nova revista Esperança Mente Feliz. As reflexões te guiarão em um caminho de paz interior e bem-estar mental. Então já anota aí na sua agenda de 24 a 28 de junho, sempre 8 horas da noite, aqui na TV Novo Tempo. Nós vamos para uma pausa rápida, são só 30 segundos e em seguida estaremos com a doutora Rosana Alves aqui no Identidade. Rosana Alves é graduada em psicologia, já fez mestrado e doutorado e 3 pós-doutorado em neurociência. Autora renomada e palestrante inspiradora, a doutora Rosana Alves nos convida a embarcar em uma jornada de aprendizado e transformação, conectando a ciência e histórias do cotidiano de forma profunda e reflexiva, viu? Ela dedica a sua vida a compartilhar conhecimentos e inspirar pessoas. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade, é um prazer recebê-la. Prazer todo meu estar aqui nesse programa tão gostoso, tão aconchegante, lugar onde a gente conhece tanta história relevante que a gente pode colocar em prática na nossa vida. Verdade. Honra minha estar aqui também com você. A gente falou um pouquinho do seu currículo aqui na introdução, doutora, da sua graduação, pós-doutorado, mas quem é Rosana Alves para você? Eu falo que eu sou o resultado do que os meus pais escolheram para mim, sabe? Eu sou de uma família financeiramente muito pobre, nasço num contexto com meu pai pedreiro, a minha mãe doméstica, mas que eles tinham muito claro o que eles queriam para os filhos. Então, meus pais queriam que nós estudássemos, mas, sobretudo, que nós fôssemos tementes a Deus. Então, aquilo que estava relacionado com a nossa vida espiritual, os nossos estudos, os nossos pais não negociavam. E eles faziam de tudo para nos dar esse ambiente que proporcionasse o nosso crescimento, tanto acadêmico quanto espiritual. E o que te fez escolher essa carreira aí que permeia psicologia, neurociência? Começa com a minha mãe. Olha, Gabi, eu acho que talvez poucas pessoas saibam disso. Eu queria muito a área das exatas. Eu sou Era boa com números. Sou apaixonada por estatística até hoje. Já dei muita aula de estatística. Gosto de química, física. Você já sabia que eu não era muito normal, mas assim, eu contando isso fica mais evidente, né? Eu gosto muito da lógica, do que é prático, do que é óbvio. E a minha mãe, quando eu fui prestar o vestibular, eu brinquei com a minha mãe, Gabi. Eu ia prestar só 3 vestibulares, não tinha condições financeiras para prestar mais nenhum. No último vestibular, eu estou lá na mesa preenchendo e eu falo para minha mãe, mãe, qual a área que curso a mãe acha que eu tinha que prestar? Olha, só tenho 3 oportunidades. Minha mãe nem pensou. Ela falou psicologia. Assim, mãe... Nos outros que você já tinha feito a inscrição, não era essa a sua escolha? Claro que não. E aí eu falo assim, mãe, psicologia não tem nada a ver comigo. Por que psicologia? E ela me deu uma resposta, Gabi, que para mim foi assim, o motivo para eu prestar psicologia. Ela disse assim, filha, o mundo cristão, ela não estava falando de nenhuma igreja específica. Ela falou assim, olha, o mundo cristão está entendendo muito sobre Deus e nada sobre o ser humano. Olha só. E estão tentando unir os dois, é por isso que tem dado tão errado. Porque nem todo choro é falta de oração.
E ela disse assim, só dá essa oportunidade para Deus, se não for a vontade dele, você nem vai passar no vestibular. Aí eu falei, ok, minha mãe é uma mulher muito sábia. Eu falei, ok, prestei o vestibular. Gabi, era o curso mais concorrido, era o melhor curso de psicologia da América Latina na época, eu nem sabia disso. Aonde foi que você prestou? Unesp, Universidade Estadual Paulista, o campus de Assis, um beijo para a universidade toda. E eu passei em 4º lugar na classificação geral. Olha só, ou seja, era da vontade de Deus. Era da vontade de Deus, que não tinha nenhuma lógica humana. Eu não sou essa mente brilhante, nada, de verdade. E eu gabaritei física, química, matemática. A redação valiam 30 pontos, eu tirei 27 pontos Olha, na uma nota redação. alta. Então, assim, com esse resultado, eu não tive dúvidas de que era o caminho que Deus queria para mim. Nos outros vestibulares que você chegou a prestar, você também passou? Uma coisa maluca, um dos vestibulares, gente, eu sou antiga, então a gente via o resultado no jornal e depois a gente pegava o boletim, né, da classificação. Olha, o vestibular que eu prestei, que eu tinha certeza que eu tinha passado, eu fui melhor do que 99,9% dos candidatos. A minha nota estava entre as melhores e embaixo veio escrito reprovado. A sensação que todo mundo teve, até os meus amigos, o advogado falou assim, não, eles erraram na hora de digitar. Uhum. Porque as minhas notas foram todas assim excelentes e a minha classificação estava acima de quase todo mundo que prestou vestibular. Mas eu havia entendido que Deus tinha um plano para a minha vida, que aquele era o caminho. Aí eu fui fazer psicologia e no 2º ano da psicologia eu já fui para a neurociência e ali começou a minha carreira como neurocientista. Doutora, de que maneira a neurociência pode nos ajudar a aprimorar ali a nossa própria felicidade, inclusive? O conhecimento, ele é libertador, ok? Então, quando eu sei que a privação de sono, ela é uma porta de entrada para as doenças mentais, quando eu sei que existem alimentos que inflamam o cérebro, quando a ciência vem e me mostra que a força das pernas é protetiva para o Alzheimer, gente, isso para a qualidade de vida é incrível. Quando eu entendo que, da mesma forma que existem deficiências, existem habilidades extraordinárias, quais as regiões do cérebro que estão envolvidas na tomada da decisão, como que eu posso olhar para o meu passado e, a partir daquilo que eu tenho como repertório no meu cérebro, agir para ter uma vida melhor, a neurociência está aí para trazer mais qualidade de vida para a gente, por meio do conhecimento. Conhecimento, então, é libertador, como você comentou aqui, né? Uhum. Agora, doutora, com tanta especialidade que você já fez, já aprendeu muito, né? É também escritora, eu quero mostrar para o pessoal aqui de casa um dos livros que ela escreveu, que é o Abundância na Falta, e ele é profundamente inspirador, né? Você pode, inclusive, compartilhar conosco um pouco do que tem ali para deixar o pessoal de casa com água na boca, né? O que fala o Abundância na Falta? Ele conta a história da minha mãe, uma história inspiradora de quem, nas suas faltas, abundou para a vida das pessoas, e eu teço a história dela com neurociência. Então, dos traumas que ela viveu na infância e que trouxe para ela uma condição de saúde bem vulnerável, ali então eu pego quanto que os traumas da infância podem mudar o ritmo da vida ou até mesmo o futuro, como os traumas podem afetar essa doença, o corpo, provocando doenças físicas. Eu falo sobre desamparo aprendido, tem pessoas que vivem o desamparo aprendido. Elas aprenderam que, independente do que elas façam, elas não mudam o que está ao redor delas. Então, é uma leitura tão agradável e tão inspiradora. A minha mãe é essa mulher simples que fez a leitura correta da vida. E a partir desta leitura, ela mudou a história de gerações. A doutora Rosana Alves mora fora do país, né? Então, quando ela vem para cá, a gente suga tudo que pode. Ela participou, inclusive, de gravações no consultório de família, né, doutora? Sim. E eu estava ali no camarim trocando de roupa, conversando com a Daleide, e ela me falando da gravação que tinha acabado de acontecer. E ela falou um pouco da história da sua mãe, que está contida aqui no livro, né? E falou que a sua mãe foi abandonada quando criança.
ou seja, sentiu aquela dor da perda, do abandono de uma mãe, e ela, com o tempo, foi aprendendo com isso e quis fazer diferente. Isso. E é por isso que o livro chama Abundância na Falta, sabe, Gabi? A minha avó saiu de casa na década de 50 e saiu para não morrer por conta de uma violência doméstica. E nisso, quando ela sai do Paraná, onde a minha mãe nasceu, e ela vai para São Paulo, capital. E quando ela chega ali com 2 bebês, a minha avó só tinha 20 anos de idade. Com a minha mãe com 2 aninhos de idade e a minha tia com 6 meses de idade apenas. Nossa, bem novinha. Então ela percebe que ela não vai dar conta daquela situação e ela então vai até Minas Gerais, onde a própria mãe morava, e deixa a minha mãe ali. Então ela coloca a minha mãe sentada num banquinho na sala, que é representado na capa do livro, e ela diz para minha mãe que está indo à cozinha buscar uma boneca para ela. E a minha avó não volta. E a minha avó saiu pela porta dos fundos para nunca mais voltar. E deixou ali sua mãe de 2 aninhos e um 2 bebê aninhos. de 6 E ela foi embora com um bebê de 6 meses. Ela deixou só a minha mãe. E a minha mãe desce daquele banquinho, ela vai até a cozinha para procurar essa mãe como presente prometido, não encontra, sai pela porta dos fundos, dá a volta no quintal, entra pela porta da frente e fica fazendo isso por muito tempo. procurando. Até perceber que havia perdido a mãe também e a irmã. E ali um trauma se instaura. Ela para de falar, ela volta a falar somente aos 7 anos de idade. Tamanho foi a dor desse abandono, dessa falta, dessa condição que nem a minha avó escolheu. Mas foi o que ela tinha ali, era deixar a filha para ser cuidada pela avó, para sobreviver. A minha avó chegou a dormir embaixo da ponte com esses bebês. Então, a minha mãe cresce com uma pergunta, porque ela foi abandonada na cabeça dela, né? Por mais que a avó dizia assim, a sua mãe te ama, um dia ela volta. Ela cresceu com essa pergunta. Sim. Por que ela não tinha mãe? Por que ela não tinha pai? Ela cresce, casa com meu pai, mudam para São Paulo. E eu já adulta, já na véspera do meu casamento, eu faço uma pergunta para minha mãe. Eu falo assim, mãe, como pode a senhora, que cresceu na ausência da mãe, sentindo falta dessa mãe, ela dizia para a gente que ela sonhava com o dia que a mãe chegaria naquele vilarejo para buscá-la. Como a senhora cresce sem a mãe, por mais que muito bem cuidada pela avó, pelas tias naquele contexto, como a senhora consegue ser a melhor mãe do mundo que eu conheço, sendo que a senhora cresceu sem a própria mãe? Como a senhora se torna a pessoa mais acolhedora que eu conheço, sendo que a senhora foi rejeitada por uma sociedade? E Gabi, a minha mãe resumiu a vida, o sentido da vida. Porque ela diz assim para mim, filha, não que eu me considere, mas eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Olha só. Eu sou a pessoa mais indicada para ser a mais acolhedora, porque eu sei o quanto a rejeição dói. O meu sonho, filha, era que um dia a minha mãe abrisse a porta do meu quarto para dizer assim, filha, boa noite, a mamãe te ama. Sabe por que eu cozinho para vocês? Porque não deve ter nada mais gostoso do que comida de mãe. Que ela não experimentou. E ela falou assim, eu não tive esse privilégio. Então, para mim, cozinhar significa dar a vocês a melhor experiência culinária, que é comer a comida da própria mãe. É por isso que eu passo no quarto de vocês todas as noites para dizer, boa noite, filhinha. A minha mãe me ensinou que é possível viver a abundância na falta. Olha aí. Você é a pessoa mais indicada para dar aquilo que não recebeu. Porque você sabe o quanto aquilo te faz falta. Verdade. Então a gente não precisa viver a lógica do sofrimento das nossas faltas. Que história linda, e realmente está relatada aqui no livro da doutora Rosana Alves, Abundância na Falta. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, eu ia até falar dessa revista, mas vou deixar para o próximo bloco. Você de casa, então, não saia daí para conhecer mais da história da doutora Rosana Alves.
Identidade de volta nesta noite, conhecendo um pouco mais sobre a história da doutora Rosana Alves, neurocientista, já conhecida aqui da casa, já participou de vários programas. E a gente comentou no bloco anterior um pouco sobre o livro dela, né, Abundância na Falta, que conta a história da mãe dela. E além de escrever o livro, a doutora Rosana Alves escreveu também a revista Esperança, Sentimentos, a Ciência do Existir. Aqui, nesse material, ela fala de uma vida abundante que a gente pode ter de forma prática e simples, viu, gente? Ela explica como cuidar da nossa mente e também das nossas emoções. E você pode ter essa revista Esperança aí na sua casa de graça. É só ligar para o 0 Operadora 12 21 27 31 21. Vou repetir para você, 12 é o nosso DDD, 21 27 31 21. Também dá para pedir a revista pelo nosso WhatsApp, que é o 12 98244 4449. Peça porque você não vai pagar nada, nem o envio, porque os nossos amigos e apoiadores Anjos da Esperança já custearam isso para você. Agora, doutora, voltando aqui ao nosso bate-papo, como que você vê o papel da mulher hoje? Porque a gente tem que correr atrás da nossa realização profissional, né? Muitas de nós não temos a possibilidade de ficarmos só em casa, cuidando dos... Só não, né? Ficamos em casa cuidando dos filhos da criança, mas a gente quer também se realizar profissionalmente. Qual que é o papel da mulher hoje? Eu penso que o primeiro papel da mulher é entender quem ela é. Mas eu não quero que essa pergunta fique como um jargão que nós usamos, mas quando nós entendermos o que a gente de fato quer, qual o legado que nós queremos construir, nós vamos saber quando priorizar a vida profissional, a vida familiar, o momento de ter filhos. Não que a vida seja tão redondinha assim, mas nós precisamos de algo maior do que nós para reger a nossa vida. Então, quando nós pensarmos assim, fica mais fácil de lidar com os nossos dilemas. E de verdade, eu coloco até no livro, nós carregamos muitos mitos da mulher. O mito da plenitude, o mito da perfeição. De dar conta de tudo. De dar conta de tudo, de agradarmos a todo mundo. E está tudo bem se a gente não der conta de tudo, não vamos dar. E quando a gente diminui essa angústia, fica mais fácil. Mais leve, né? Mais leve. Tem época que você vai sentir que é mais tempo de investir na educação dos filhos, tem época que é a ênfase na nossa profissão. O que não dá é para a gente viver insatisfeita. Sempre pensando naquilo que a gente não tem. Verdade. Sempre olhando para aquilo que nos faltou. Eu gosto muito, o último capítulo do livro, eu falo sobre legado. Mais importante do que a nossa origem é o nosso legado. O que a gente vai deixar? O que a gente vai deixar para o outro? Então, quando nós olhamos o que eu quero deixar para minha filha, por exemplo, para as amiguinhas da minha filha que estão ali no convívio com ela, isso ajuda a gente a dar uma balizada, uma equilibrada na vida. Porque se nós formos perder dentro daquilo que eu não tenho, daquilo que eu desejo, daquilo que hoje, daquilo que ontem, nós nos perdemos na história. Quando nós olhamos além das minhas atividades diárias e o que eu quero deixar, isso ajuda a gente a equilibrar um pouco mais, sabe? E a olhar para as pessoas também como importantes nessa nossa história. Eu não construo nada sozinha, não chego a lugar nenhum sozinha. O outro tem defeitos, mas eu também tenho. Eu preciso de suporte. É esse lugar de ser humano, com as suas fragilidades, mas com as suas potencialidades também. E é dessa forma que você consegue equilibrar os seus pratinhos ali entre a vida profissional e a vida familiar, porque você, como você disse aí, é mãe, né, da pequena Angelina. Está com quantos anos hoje? 9 anos. 9 anos. Já está com 9 anos. Como que é fazer esse equilíbrio entre essa vida complexa que você vive? Não dou conta de tudo. Eu já entendi que eu não dou conta. Então, estou aqui no Novo Tempo, tenho aprendido que eu tenho que dar ênfase para isso daqui. As outras coisas se organizam. A filha vem junto, o marido vem, nos organizamos. Mas, por exemplo, quando a Angelina nasceu, eu dei uma pausa na minha vida de laboratório. Então, eu saí dessa vida de cientista diretamente envolvida com pesquisas ali em laboratório para poder cuidar da Angelina. Então, eu tinha que escolher.
ou a maternidade naquele momento, ou ainda na minha carreira de forma tão intensa. E escolhi que era tempo de cuidar da minha filha. A minha filha que eu preparo para a eternidade. Porque lá no céu, já tem um cientista maior que vai ensinar para todo mundo o que precisa conhecer de cérebro. Verdade. Então, a gente tem que fazer isso, entendendo que vão gerar perdas, sim, não vamos dar conta de tudo, mas não arrepender daquilo que a gente escolheu. E se não escolheu a melhor rota, dar aquela ajustada que ainda é possível fazer. Legal. E a gente vai ter agora aqui a semana especial, né, com você, doutora. A gente vai acompanhar, inclusive, a chamada aqui. Luto, casamento em crise, traumas, depressão, ansiedade. Encontre soluções para os seus conflitos emocionais e aprenda a lidar melhor com as suas emoções na Semana Mente Feliz, com a doutora Rosana Alves e o doutor César Vasconcelos. Semana Mente Feliz, de 24 a 28 de junho, às 8 horas da noite, aqui, na TV Novo Tempo. Convite feito, então, para o pessoal de casa, Semana Mente Feliz aqui na Novo Tempo, você não pode perder. E eu quero que a doutora já dê uma pincelada, o que a gente pode esperar, o que vem aí nessa semana? Esperar felicidade, com muita estratégia para você. Vamos conversar sobre o luto, sobre problemas no casamento, educação de filhos, os traumas, mas tudo à luz da Bíblia e com muito conhecimento científico para que as suas perguntas possam ter respostas e que você possa ter estratégias práticas para começar a mudar aqueles aspectos da sua história que você deseja que sejam mudados. Olha só, bem realmente assuntos contemporâneos que a gente precisa, a gente está sedento dessa resposta para encontrar de fato essa felicidade. E essa semana, Mente Feliz, vai virar também uma revista Esperança Mente Feliz, que eu sei que está recheada aí de conceitos que vão ajudar o pessoal de casa também, né, doutora? Sim, a revista escrita pelo Dr. César Vasconcelos, alguém aqui da casa, esse psiquiatra maravilhoso, brilhante, com uma carreira com mais de 40 anos, estudando e tratando da mente humana. Então você tem o que há de melhor nesta revista, que você terá a oportunidade de adquirir na próxima semana. Muito, muito especial tudo isso. E o que você, como neurocientista, como autora também dessa semana especial que vem por aí, espera que as pessoas levem dessa semana? Levem vida. Há muita gente só sobrevivendo. Verdade. Há muita gente com as suas dificuldades sendo massacradas pela vida. A vida é cruel com algumas pessoas, com muitas pessoas. Nós não podemos ignorar o sofrimento humano, mas, sobretudo, esperança. Eu me emocionei escrevendo cada mensagem, aprendi com cada uma delas e sei que vai chegar para o coração de todo mundo que está em casa. Você vai se identificar com certeza com o que nós teremos nesta semana especial. Então, todo mundo ligado ao vivo, olha que especial. Ao vivo, privilégio. 8 horas da noite. O horário que o pessoal já chegou em casa, já consegue sentar e apreciar e receber essas mensagens. Com toda a família sentada. Se você estiver aí com mãe, pai, avô, filho, a semana é para todos. Todo mundo vai aproveitar daquilo que nós preparamos para vocês. Tá certo. Doutora, eu quero agradecer mais uma vez sua presença aqui. Nosso tempo, infelizmente, acabou. A gente podia ficar aqui discorrendo horas, conversando, né? Mas está feito o convite, então, que Deus te abençoe nessa semana e que você realmente possa ser ali um instrumento usado nas mãos de Deus para alcançar muita gente, levar essa felicidade, essa mente feliz para todo mundo. Eu que agradeço por estar aqui com você e eu já estou esperando a cada um de vocês na próxima semana, nestes momentos tão especiais que teremos aqui todas as noites de segunda a sexta, às 8 horas, ao vivo. Não perca então, hein, gente? Eu te encontro por lá, que eu também vou acompanhar a Semana Especial e sempre às terças e quintas aqui no Identidade. Tchau, tchau!